A doutora Ana Gomes é um bastião de luta contra a corrupção, tráfico de influências, evasão fiscal, entre outros. Do caso dos submarinos aos Panama Papers, muitos têm sido os casos em que a doutora Ana Gomes interveio. O que é que ainda não está a ser feito em Portugal e na Europa no respeito a estas matérias? Bom, sou um bastião? Eu gostava que o nosso país fosse um bastião, mas vejo tão capturado como outros países europeus, porque não tínhamos ilusões. A política neoliberal de desregulação teve consequências e contaminou todos, incluindo alguns governos integrados por forças socialistas. E na captura do Estado, na captura dos recursos do Estado por parte de interesses privados, de interesses particulares. E é isso que, sim, eu acho que temos que combater, temos que estar despertos contra isso, temos que combater. No nosso país, em particular, há todo um trabalho de transparência que importa fazer ao nível da governação e de prestação de contas. Por exemplo, agora que vêm aí os fundos da Bazuca e o próximo quadro comunitário financeiro plurianual, nós temos que garantir que não só o dinheiro é bem aplicado em medidas que efetivamente ajudam o país a sair da cepa torta, a crescer, mas a crescer com atividade sustentável, a criar emprego de qualidade, sustentável ambientalmente e não só, a fazer a transformação verde, a transformação digital, etc., e a incorporar mais valor, mais inovação e mais valor nacional nas cadeias de produção. Nós temos que fazer isso, usar esses fundos, mas ao mesmo tempo temos que garantir que há escrutínio democrático na utilização dos fundos. E esse escrutínio não se faz só a nível do poder central, deve fazer-se a todos os níveis, poder local, etc. É por isso que eu sou a favor da regionalização, é por isso que eu sou a favor de políticas de descentralização. E acho inconcebível que o atual Presidente da República tenha sido um dos boicotadores das políticas de regionalização para que o país devia estar a trabalhar, como a Constituição, de resto, prevê, com políticas de descentralização e desconcentração de serviços. Além disso, há a questão fundamental da justiça. A justiça, no fundo, é a jusante, a montante é a transparência, é o controlo democrático, que tanto é feito pelo Parlamento, como é feito, portanto, pelas Assembleias Municipais, ou devia ser, como pelas organizações a todos os níveis da sociedade civil. A jusante é a justiça, isto é, quando há suspeitas de crimes, de práticas criminosas, seja de fraude, evasão fiscal, elisão fiscal, ou de branqueamento de capitais, corrupção, etc., o Estado tem que ter a justiça capaz de atuar e atuar na hora, porque justiça demorada é justiça negada. E aqui em Portugal o que nós temos visto é que sistematicamente quem quer impedir a justiça de se fazer trabalha para a prescrição. Trabalha para a prescrição dos crimes. Eu já vi isso nos submarinos. Foi o argumento para encerrar o caso em que corruptores foram condenados na Alemanha por corromperem agentes do Estado em Portugal. E em Portugal não sabemos quem são os corrompidos. E qual foi o argumento usado para arquivar o processo e travar a investigação? Ao fim de 10 anos foi prescreveram os crimes. Aliás, numa interpretação absolutamente inacreditável e incompatível com a natureza de crime continuado que o crime de corrupção implica. Ora bem, nós continuamos a ver isso nos megaprocessos. Os megaprocessos, por exemplo, sobre o caso Sócrates, ou sobre o caso BES. Aliás, parece que há uma ligação, pelo menos dizem que há uma ligação, a imprensa diz que a justiça diz que há uma ligação. Que os esquemas corruptos de Sócrates têm muito a ver com o BES e o BES tem muito a ver com Sócrates. E há, desde logo, uma ligação através dos RERTs, dos tais regimes gerais de regulação tributária, que eram uma maneira de limpar os crimes fiscais. Começaram no governo de Sócrates, 2005, 2010, 2012, há Compassos Coelho. E quem foi um dos grandes beneficiários? Ricardo Salgado e os seus acólitos do BES, a limpar os crimes fiscais que eles tinham, obviamente, praticado. Estes megaprocessos não se compreendem, a não ser numa lógica de trabalhar para a prescrição.
Aliás, não é a primeira vez, porque antes dos megaprocessos, quer BES, quer Operação Marquês, já houve as grandes investigações dita Monte Branco e dita Operação Furacão, exatamente sobre esse tipo de crimes de corrupção, branqueamento de capitais, fraude e evasão fiscal, que não deram em nada. Não deram em nada, porquê? Não é porque o Ministério Público não tenha investigado e não tenha sabido muito bem o que é que apurou. É que depois fez acordos por debaixo da mesa para as pessoas pagarem e não se saber, e não, por exemplo, um sujeito como Ricardo Salgado estava mais que identificado nas duas operações, mas nunca foi notificado ao Banco de Portugal, como obviamente não tendo idoneidade para poder continuar com a licença de banqueiro, e depois foi responsável, obviamente ele e outros seus acólitos, pelo buracão BES que ainda nós hoje estamos contribuintes a pagar. Não me venham dizer, não me venha o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dizer que aconteceu muito no mandato dele nessa matéria, que houve decisões do Tribunal da Concorrência sobre condenações do Banco de Portugal relacionados com o caso BES. Bem, para já o Tribunal da Concorrência é um dos tribunais que está a dizer que está aflitíssimo, com falta de meios, incluindo salas, para julgar os casos que ainda hoje tem na mão, incluindo o caso BESA e outros casos relacionados com o BES, que estão em risco de prescrição. Por não falta de meios, falta de peritos, falta de capacidade para lidar com os casos. Depois, o que é que se tenha passado no Tribunal, ou que se esteja a passar no Tribunal da Concorrência, não tem nada a ver com apurar as responsabilidades criminais que tem que ser feito no foro da justiça criminal. E onde estão os tais megaprocessos a bloquear, no fundo a trabalhar para a prescrição. E como digo, isto não... o professor Marcelo Rebelo de Sousa diz, eu fiz uma proposta do Pacto da Justiça. Pois, mas essa proposta não vale o papel onde está escrito, não teve nenhumas consequências. Os megaprocessos aí continuam, 7 anos depois do processo BES, ainda não começou sequer o julgamento. Houve a acusação no ano passado, mas não começou sequer o julgamento. E é evidente que os megaprocessos já podiam ter sido quebrados, já se podia ter começado por uma ponta, para não chegarmos à situação em que vão prescrever, para não falar se alguns dos indivíduos que estão acusados até não morrerem por causa da idade, etc. E, portanto, depois, ainda por cima, quando temos um sistema hipergarantístico nos recursos, na recuperação dos ativos desviados, que é muito favorável aos acusados e que é muito prejudicial para o Estado. Nós temos um regime de recuperação de ativos que é hipergarantístico, que depende, porque aquilo que os corruptos mais querem é manter o produto da corrupção. E é muito importante, como a justiça toda europeia já demonstrou, que a principal coisa é agarrar o produto da corrupção, recuperar para o Estado o produto da corrupção, sem prejuízo depois da justiça ir apurar as responsabilidades criminais de quem foi corrupto. Mas o Estado tem que imediatamente confiscar e pôr ao serviço do erário público os bens que são o objeto do esquema de corrupção. Ora bem, em Portugal isto só acontece depois da sentença transitada em julgado, da sentença criminal. Quer dizer, e entretanto o Estado só administra, isto é, a receita para a dissipação do património. E para, por exemplo, eles terem depois testas de ferro, sei lá se os tipos da Lone Star não são testas de ferro do Ricardo Salgado e seus acólitos, para recuperarem os ativos depois por preços ridículos e o Estado ficar na mesma sem eles e os contribuintes continuarem honorados e cada vez mais honorados. Isto não pode continuar. E o Sr. Presidente da República tem tremenda responsabilidade, não é o único, mas tem tremenda responsabilidade por, de facto, não ter estado em cima das autoridades judiciais e governamentais para que este esquema mudasse e para que não continuássemos a ver a justiça ser obstruída, no fundo, demorada, a trabalhar para a prescrição. E os criminosos, obviamente, contentíssimos, neste caso do BES, nem sequer nunca foram presos. O Dr. Ricardo Salgado vai quando quer à Suíça, deve ir tratar dos negócios. E nós, portugueses, nem falo dos lesados do BES, que houve imensos portugueses que perderam poupanças da sua vida inteira, muitos imigrantes, muitos já foram ressarcidos em parte, outros ainda nem foram ressarcidos,
E falo dos depositantes e, sobretudo, de nós, dos contribuintes, que estamos a pagar para o buracão BES, que agora se prossegue como novo banco. Muita gente ataca a Ana acusando-a de não respeitar a separação de poderes. Dê-nos 3 razões que provam o contrário. Não, eu sou absolutamente defensora da separação de poderes. Não há democracia sem separação de poderes. Aliás, um dos problemas que eu tenho visto nos últimos tempos é que tem havido, às vezes, situações em que parece haver confusão por parte do Presidente da República em encostar-se ao Governo, outras vezes a tirar o tapete ao Governo, e eu penso que a separação de poderes é realmente mesmo muito importante, porque uma coisa é a cooperação leal e franca que tem que haver entre Presidente da República e Governo e os outros órgãos de soberania, a Assembleia da República, os órgãos da Justiça, mas com demarcação, digamos, do campo de intervenção de cada um, naturalmente. E, bom, eu não percebo porque é que me fazem essa acusação, já porque eu não tenho exercido poder nenhum até hoje. Como parlamentar, exerci plenamente todos os poderes que tinha e acho que não os ultrapassei. Será por causa do meu apoio a Rui Pinto? Não, no caso do meu apoio a Rui Pinto é na defesa do Estado de Direito. É na defesa do Estado de Direito das perversões que decorrem de hoje a criminalidade económica e financeira dispor de meios financeiros e, sobretudo, meios tecnológicos que realmente a reforçam extraordinariamente em relação aos Estados e que lhe permitem utilizar esquemas sinistros para desviar recursos dos Estados, para capturar agentes dos Estados, para corromper agentes do Estado e naturalmente, em prejuízo do interesse público. Ora bem, nós não podemos ignorar que vivemos num mundo onde sociedades de advogados, consultoras, as Big Four e outras, especialistas ditos fiscais, consultores fiscais, etc., de facto, são uma indústria que eles chamam de planeamento fiscal ou de otimização fiscal, mas de facto são de organizar a fuga ao fisco e a fraude ao fisco por parte de organizações de todo tipo, umas legais e outras mesmo criminosas. E portanto, o Estado hoje não tem os meios que devia ter. A austeridade, as políticas de austeridade aqui no nosso país contribuíram desastrosamente para cortar meios à justiça, às polícias, para fazerem o seu trabalho. Não têm nem de perto nem de longe os recursos tecnológicos, os recursos de peritagem, etc., que precisam. Eles andam sempre a correr atrás do prejuízo em termos da criminalidade, da grande criminalidade económica e financeira. Ora bem, neste contexto, a nível não apenas nacional, mas a nível europeu e global, o papel dos whistleblowers, dos denunciantes, é fundamental. Nós nunca teríamos tido o Parlamento Europeu a fazer a investigação sobre o chamado escândalo LuxLeaks, sobre como os nossos governos permitiam às grandes empresas multinacionais praticamente não pagarem impostos, enquanto sobrecarregavam as pequenas e médias empresas de impostos, se não fosse um denunciante, Antoine Deltour, que expôs este esquema, que aliás não era só praticado no Luxemburgo, em todos os outros países, e ainda hoje aqui no nosso país nós não sabemos quanto é que, por exemplo, a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon e outras empresas multinacionais fazem de lucros no nosso país, porque eles têm uns esquemas de utilização dos offshores para fazer o desvio dos lucros, que são de alguma maneira muitas vezes consentidos pelos governos, perversamente. E a corrupção e a evasão fiscal, tudo isto é um sintoma ou é mesmo a doença? É mesmo a doença. É mesmo a doença. É mesmo a doença da captura do Estado. E é um corolário das teses da desregulação neoliberal. E eu acho que nós, socialistas, temos uma grande responsabilidade, desde logo de não nos deixar contaminar, de não nos deixar perverter e de defender o Estado como representante do interesse coletivo e do interesse público contra esses esquemas criminosos. E é por isso que os whistleblowers são tão importantes. Nós não sabemos até hoje quem foi o whistleblower dos Panama Papers. Os Panama Papers, em relação ao LuxLeaks, têm a importância de ter acrescentado a exposição de como
os esquemas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo que utilizavam os circuitos financeiros europeus tinham por trás organizações criminosas do pior. Tráfico de droga, tráfico de seres humanos, tráfico de armas. E depois temos os Paradise Papers, que vieram demonstrar como sociedades de advogados, consultores fiscais, consultores contabilistas, etc. Não todos, obviamente, que há gente séria e profissional em todo lado, mas muitos. Havia uma verdadeira indústria montada para organizar esses esquemas de fraude e desvio de recursos das receitas do Estado. Ora bem, não tendo os operadores da justiça os meios, bom, eles têm que socorrer dos whistleblowers. Os whistleblowers são fundamentais e é por isso que no Parlamento Europeu fizemos uma diretiva sobre os denunciantes, que é sobretudo dirigida para as pessoas de dentro das organizações que denunciam esquemas que veem que são contrários ao interesse público e à lei, mas que também é extensível, deve ser extensível às pessoas de fora das organizações, como é o caso do Rui Pinto. Porque a 4ª e a 5ª diretiva contra o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo, em que eu trabalhei no Parlamento Europeu, claramente dizem que os Estados têm que proteger as pessoas, quaisquer pessoas, que denunciam casos de criminalidade relacionada com esse tipo de criminalidade. Ora bem, é a situação de Rui Pinto. Daí que eu tenha sempre dado a cara pela defesa de Rui Pinto. Não quer dizer que eu esteja aqui a substituir mais justiça, não. Ou creio que quem quer que seja substitua a justiça. A justiça tem que fazer o seu caminho. E está a fazê-lo. Hoje a justiça, Rui Pinto está a ser julgado, a justiça está a verificar se de facto as acusações de crimes que fazem Rui Pinto têm fundamento ou não. Já caíram boa parte das acusações. Designadamente, enfim, boa parte das acusações. O tribunal está a verificar se ele cometeu crimes ou não. É o tribunal que compete verificar, eu não me substituo aos tribunais. Agora, o que eu digo é a justiça, para ser justa, também tem que levar em consideração o extraordinário interesse público que resulta da atuação de Rui Pinto ao expor o que expôs, ao querer colaborar com a justiça, e hoje ele está a colaborar com a justiça portuguesa, em outras investigações, e ao ajudar o Estado a recuperar ativos que de outro modo nunca reaveria. E o que ele fez em relação a Portugal, fez em relação a outros países. E só não fez mais cedo em relação a Portugal porque as autoridades portuguesas o ignoraram. E, em compensação, quiseram ir atrás de uma queixa de uma empresa, de um fundo, que nem sequer sediada em Portugal está, a Doyen, e que é uma organização mafiosa, que está a ser investigada em vários pontos do mundo, incluindo pelo Congresso americano. Porquê é que as autoridades portuguesas se movem pela queixa de uma coisa chamada Doyen, que nem sequer existência legal tem em Portugal, um fundo sediado em Malta, que nem sequer existência tem em Portugal, e não se movem exatamente pelo tipo de razões que moveram as autoridades espanholas ou as autoridades belgas ou francesas de ir ter com o Rui Pinto e dizer: colabora aqui connosco para a gente ir atrás da grande criminalidade que você tem vindo a expor através, nessa altura, dos Football Leaks. Depois, mais tarde, vai-se a ver, por exemplo, os Luanda Leaks, também tem origem no Rui Pinto, como aquilo era de extraordinária importância, e é hoje o que está também na base da atuação das próprias autoridades angolanas para tentarem reaver elevadíssimos recursos que deviam ter sido postos ao serviço do povo angolano e que foram desviados pela cleptocracia dos santos e foram, por exemplo, reinvestidos aqui no nosso país e em muitas outras partes do mundo. Isto não poderia fazer-se sem o apoio, o concurso de pessoas como Rui Pinto, e é por isso que eu defendo Rui Pinto. E não me arrependo. E claro, sou muito atacada, designadamente por aqueles que invocam o Estado de Direito e invocam o sigilo profissional para o perverterem e continuarem a apoiar esses esquemas criminosos de evasão fiscal, de fraude fiscal, em detrimento dos interesses públicos.